Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre dicas de Excel. O meu nome é Heron Nascimento e hoje eu vou trazer para vocês algumas funçõezinhas aqui bem importantes do Excel, já de um nível um pouquinho mais avançado, mas que são muito utilizadas para quem trabalha com essa importante ferramenta. Lembrando que nós temos aqui no canal do YouTube um curso completo de Excel do básico ao avançado. Então essas funções que eu vou trazer aqui hoje serão explicadas com mais calma, com mais detalhe. Nós vamos ter uma bateria de exercícios. Então para você que quer aprender Excel, vale a pena seguir o nosso canal e assistir às aulas desse curso, que é muito importante para vocês que precisam aprender essa importante ferramenta. Agora essa nossa planilha de hoje, ela é dividida aqui em duas abas. Nessa aba nós temos aqui as respostas das fórmulas e na outra o exercício para que você possa praticar. Então baixem essa planilha e exercitem essas fórmulas no computador de vocês. Então o arquivo já está disponível para download para que vocês possam praticar em casa e tentar também resolver esses problemas. Para começar, vamos entender um pouquinho aqui a nossa planilha. Essa é uma planilha que mostra para a gente aqui algumas vendas sobre alguns produtos da área de informática. E cada produto tem o seu código. Então aqui na primeira coluna nós temos o código de cada produto, na segunda coluna o produto, depois a categoria que ele participa, o preço unitário, a quantidade de vendas que esse produto teve, em que loja que ele foi vendido, o valor total de vendas, e aí começam então as partes onde a gente vai ter que trazer alguma informação para quem vai analisar essa planilha. Então começando aqui pela classificação. Na classificação, o responsável pela nossa empresa disse o seguinte: eu quero que você faça uma análise do valor total dessa planilha. E se o valor for maior ou igual a 10.000, eu quero que você marque com a frase alto valor. Se for menor que 10.000, coloque valor normal. Então aqui eu teria que manualmente analisar cada um dos valores e preencher aqui do lado se é alto valor ou valor normal. Mas, obviamente, que nós temos uma função que já faz tudo isso para a gente de uma vez só, que é a função C. Essa é uma das funções mais utilizadas dentro do Excel. Muita gente costuma errar, costuma ter algumas dúvidas na sintaxe, na montagem dessa fórmula, mas a gente vai ver aqui que é bastante simples, ok? Então, nós já sabemos o que precisamos fazer. Vamos, então, iniciar com o sinal de igual. Colocado o sinal de igual, eu vou chamar a minha função, que é a função C. E, em seguida, abrir parênteses. Então, sempre eu vou chamar uma função e abrir o parênteses. E agora, eu tenho aqui embaixo a sintaxe dessa função. Então, ele fala que a função C ela é basicamente dividida em teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. O que é tudo isso? O teste lógico é quando ele pega o valor do total e compara para saber se ele é maior, igual ou menor que 10.000. Então, eu vou montar esse teste lógico aqui para que ele possa fazer essa verificação. Então, eu vou iniciar aqui pegando o meu primeiro valor total, que está na G2, e aí eu posso colocar, se G2 for maior ou igual a 10.000, esse teste lógico é correto, ou eu posso fazer o contrário, se G2 for menor que 10.000. Tanto faz, só vai mudar depois a frase que a gente vai colocar a seguir. A ordem das frases é que vai ser alterada, mas no caso aqui, você pode iniciar com uma dessas duas formas de montar o teste lógico. Então vamos fazer assim, se o G2 for maior, então eu coloco aqui o símbolo de maior, ou igual, porque a gente definiu que se for 10.000 também é alto valor. Então, se for maior ou igual, e aí eu coloco 10.000, e aí eu tenho meu teste lógico pronto. Ele está comparando o valor total com o 10.000. E aí eu venho, insiro um ponto e vírgula. Essa parte da função eu já concluí. E aí ele pede para eu colocar agora o valor se verdadeiro. O que é esse valor se verdadeiro? Qual é a resposta que eu quero que apareça na tela se isso realmente for verdade? Se o valor que está na G2 for maior ou igual a 10.000. Eu quero que apareça a frase alto valor. Então, para eu colocar essa frase, primeiro eu preciso inserir aspas. Então, são esses detalhezinhos que as pessoas geralmente costumam errar, mas que não tem segredo. Se eu vou colocar um texto como resposta, eu vou ter que abrir aspas. Então, eu coloco agora aqui alto valor.
e aí fecho aspas. Esse é o valor se verdadeiro. Então, agora eu coloco o ponto e vírgula e faço o valor se falso. Então, se ele achar que o G2 não é maior e nem igual a 10.000, eu quero que apareça a frase valor normal. Então, eu abro aspas, vou colocar aqui valor normal, fecho aspas, e aí eu acabei a minha fórmula. Eu já fiz o valor se falso, insiro o parênteses, fechando aqui, para poder finalizar a minha fórmula. Agora eu confirmo, e ele já responde para mim aqui todos os valores, qual a situação de cada um desses valores totais. Então vejam que o primeiro está acima de 10.000, deu 61.429, então é alto valor. Esse aqui também vai ser. E aqui o quarto deu 2.276, então ele já inseriu aqui valor normal. Tá? Então ele vai fazer a análise de todos esses valores e com o uso da função C, ele vai retornar para a gente se aquele valor é um alto valor ou se é um valor normal. Perfeito? Então esse nosso primeiro desafio da planilha de hoje já foi resolvido. Agora vamos para essa parte aqui, onde nós temos alguns pequenos painéis. E nós precisamos aqui dar uma resposta, um valor, um resultado para cada um deles. Então, começando pelo primeiro. Esse painel aqui está escrito soma, e embaixo loja A. E aqui eu tenho uma setinha que também eu posso mudar aqui para loja B, loja C, que são as 3 lojas disponíveis aqui na minha planilha. E agora eu quero saber o seguinte, eu quero saber qual foi o total de vendas de cada loja. Então eu quero saber qual foi o valor total da venda da loja A, de vendas da loja A, e quando eu mudar aqui na minha lista, que eu colocar loja B, eu quero que ele mostre para mim também o valor total da loja B, ok? E assim para as demais, no caso, são essas 3, a loja A, loja B e loja C, ok? Nesse caso aqui, como é que eu vou fazer? O Excel ele vai analisar essa coluna aqui e vai pegar só os valores, como exemplo aqui, loja A, ele vai pegar só os valores da loja A e vai somar. Então, ele vai pegar esse aqui, depois ele vai pular e vai pegar esse. Então, ele vai pegar só os valores que pertencem primeiro à loja A. E depois essa fórmula a gente vai ver que vai servir também para calcular todas as outras. Mas ele vai fazer uma soma separada por loja. Nesse caso, eu uso uma função do Excel chamada soma-C. Então, ele vai fazer uma soma diante de um critério que nós vamos definir para o Excel. Não é complicado. Vamos ver que é simples e que vocês vão entender tão fácil quanto foi a função C. Então, eu vou colocar aqui a minha soma C, vou abrir parênteses. Então, aqui na sintaxe da soma C, ele pede para que a gente defina agora o intervalo. Aonde ele vai analisar se é a loja A, se é a loja B, se é a loja C, para que ele possa depois efetuar a soma. Então, olhando aqui na nossa planilha, ó, na coluna F, começando aqui na F2 até a F21, eu tenho aqui as lojas. Então, é aqui que ele vai fazer a minha análise. Então, esse primeiro intervalo vai ser da F2, que é onde está a primeira loja, até, 2 pontos, a F21. Pronto. Então, esse é o intervalo que ele vai pegar. Ponto e vírgula. Critérios. O que eu quero que ele realmente analise? Nesse começo aqui, eu quero que ele some só os valores da loja A. Aonde está a loja A? Ela está nessa referência aqui, na J3. Então, aqui na J3 eu tenho o loja A. Então, ele vai pegar, nesse momento, só os valores da loja A. Ponto e vírgula. E aí agora eu coloco o intervalo de soma. O que você quer que ele some? Você já definiu a coluna onde estão as lojas, qual loja que você quer somar, mas aonde estão os números que você quer somar? Eles são esses números aqui do valor total, que estão da G2 até a G21. Então, eu vou colocar aqui G2, 2 pontos, G21. Fecho parênteses. E agora eu posso confirmar.
Então, fazendo a revisão aqui, F2, F21 é onde estão as lojas. J3 aqui é a loja A, que eu quero que ele some só os valores referentes à loja A. E aqui o intervalo que ele vai pegar para somar. Os números, propriamente dito, estão da G2 até a G21. Vou confirmar. E pronto. Tenho aqui toda a soma da minha loja A. É esse valor de 268.117. Como a gente está trabalhando aqui com referências, se eu pegar agora aqui na minha lista e mudar para a loja B, ele já atualiza o valor para mim, 300.831. E o total da loja C, 197.028. Olha que fácil. Não é complicado, a gente tem que praticar bastante, por isso que é importante, depois desse vídeo, baixem essa planilha, vai na aba exercício e pratiquem, para que vocês consigam entender e memorizar cada uma dessas fórmulas. Ok? Nosso próximo painel aqui para resolver é a posição código. O que eu quero saber aqui é em que linha que se encontra o produto que eu tenho aqui em cima. Então, eu também fiz, olha, uma lista com todos os produtos que eu tenho cadastrados. E eu quero saber, por exemplo, aqui, do produto 1, em que linha que ele está aparecendo na minha planilha. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de montar essa fórmula, tá? Para isso, eu vou usar uma funçãozinha chamada corresp, tá? E aí, quando você colocar aqui o corresp, ele vai te mostrar corresp e corresp-x. Nas versões mais novas do Excel, você vai ter a corresp-x, e eu recomendo que vocês utilizem essa porque ela é a função mais nova, mais atualizada do programa. Como esse aqui é um vídeo de dicas, eu não vou ficar explicando aqui a diferença de uma para outra, como se usa uma, como se usa outra. Eu recomendo vocês sempre utilizarem a que vier um x na frente, tá? Então, eu vou colocar aqui corresp-x, vou abrir parênteses, e aí ele coloca para mim, qual é o valor que você está procurando? Bom, eu quero saber em que linha que está esse valor aqui, do código P001. Então, esse valor aqui do P001 está na J10. Então, esse valor que eu quero que ele procure, que ele me diga em que linha que ele está. E aí ele coloca assim, matriz procurada, ou seja, aonde é que você quer que eu procure esses valores? Eu quero que você procure nessa primeira coluna aqui. E aí é que está o detalhe. Se eu quiser que ele procure da A2 até a A21, não tem problema, mas veja que vai dar um resultado. Vou colocar aqui ponto e vírgula, A2 até A21. Perdão, A2 até A21. Então, notem aqui do lado esquerdo que ele pegou, marcou qual é o intervalo que ele vai analisar. Vou fechar parênteses e vou confirmar. Quando ele confirmar, ele fala assim, olha, o número que você está procurando, a referência que você está procurando, o código P001, está na linha número 1. Mas aí você fala, não, está errado, porque ele está na linha 2 do Excel. Aí é que está o detalhe. A gente começou a selecionar, a pegar como referência do A2. Então, para corresp, a primeira linha é o A2. Como ele está aqui, então ele diz para mim, olha, o índice que eu achei aqui, linha número 1. Agora, se eu tivesse começado aqui da A1, eu vou até mudar aqui, ó. Em vez de colocar A2, eu vou colocar A1. E confirmar, aí sim, ele vai dizer para mim que o código P001 ele está na linha número 2. Então, isso vai depender do range, desse espaço que você está pegando. Se você selecionar, nesse caso aqui, da A1, ele vai dizer que está na linha 2. Tá? Se você começar a pegar da A2, então ele vai dizer que está na linha número 1. Então, essa é a utilidade da função corresp-x. Tá? Ele vai mostrar em que linha que aquele valor que a gente está pesquisando está. Isso, nesse momento, pode parecer que não tem muita utilidade, só que a gente vai ter um exemplo já já aqui nesse mesmo exercício, onde a corresp-x vai ser fundamental para a resolução de um dos nossos probleminhas. Nosso próximo painel,
Preço produto. E aqui vai a nossa PROC-V tão falada. Muita gente já deve ter ouvido falar dessa função e acha ela muito complicada. Tem gente que já trabalha com ela, é acostumado, mas ela é uma funçãozinha para quem está começando a aprender Excel, muito chatinha, mas que não tem segredo nenhum. Então aqui eu vou utilizar ela para descobrir aonde está ou qual é o valor do produto diante do código que eu tenho aqui em cima. Então, por exemplo, eu tenho aqui o código 019 e eu quero saber prontamente quanto é que custa esse produto, sem precisar eu ter que ficar olhando aqui valor por valor da minha planilha. Então, como a gente tem uma planilha pequena, é fácil. Se você bater o olho, você consegue localizar. Ó. O 19 aqui tem esse valor, 2.439. Mas se você tem uma planilha muito grande, quando você for trabalhar com Excel, você pode ter mais de 100 mil valores numa planilha, então essa função ela se torna muito importante para que ela possa fazer uma pesquisa e te retornar rapidamente um valor. Então eu quero, diante do código, ó, eu fiz aqui também uma listinha com todos os códigos, eu quero aqui colocar o código qualquer e ele mostrar para mim aqui embaixo qual é o preço desse produto. Então para isso eu vou utilizar a função PROC-V. Começando aqui com o sinal de igual, vou colocar aqui a minha PROC-V. Descer um pouquinho mais aqui a tela para vocês poderem ver melhor a sintaxe. Vou abrir parênteses. E aí ele coloca para mim a seguinte sintaxe. Valor procurado. Qual é o valor que eu estou procurando? Eu quero saber o preço do código, nesse caso aqui, P019. Então, é esse código aqui que eu quero saber, que é o meu valor procurado. Então, eu vou clicar aqui, ele está na J17. Então, eu quero que ele pesquise esse valor. Mas aonde ele vai pesquisar? Quando eu coloco ponto e vírgula, ele fala assim, matriz tabela. Em qual parte dessa planilha você quer que eu pesquise esse código? Eu quero que você pesquise Excel nessa parte aqui da minha planilha. Ok? Então, eu quero que você pesquise, basicamente, nessa região toda onde eu tenho os meus dados, que vai começar da eu posso começar da A2, tá? Não é necessário você colocar a primeira linha onde você tem os rótulos, mas se você colocar também não vai dar erro, ok? Mas eu vou começar aqui da A2. Eu vou ignorar esses rótulos porque não tem valor nenhum, ele é apenas uma parte de cabeçalho. Então, eu vou colocar aqui da A2 até o meu último valor, que está na H21. Então, eu vou colocar aqui H21. Essa é a minha matriz tabela, é aonde eu quero que ele procure. E aí ele coloca assim, número, índice, coluna. Opa, o que é isso? Bom, eu quero que ele ache o preço do produto com código P019. Eu coloquei o código aqui, depois eu coloquei como matriz tabela todos esses dados que estão aqui realçados nessa cor meio avermelhada. Mas o que é que eu quero que ele retorne? Eu quero que ele retorne o preço. Isso é que eu quero. Só que ele coloca para mim aqui, ó, número, índice, coluna. Nessa parte da fórmula, eu tenho que indicar em que coluna, qual o número da coluna está o valor que eu quero que ele me mostre. Então, eu quero que ele me mostre o preço do produto com o código P019. Em que coluna que está o preço unitário? Então, vamos começar daqui. 1, 2, 3, 4. Ele está na coluna número 4. Basicamente, é isso. É isso que o Excel vai fazer. Ele vai olhar a matriz e vai falar, tá, você quer saber o preço do P019, mas em que coluna que ele está? Na coluna número 4. Tá? E aí eu coloco ponto e vírgula. E aí ele coloca o seguinte, procurar intervalo. O que é isso? Tem duas opções aqui, verdadeiro ou falso. Se você quer que ele procure a correspondência exata, você coloca a opção falso. Se você quer que ele ache uma correspondência aproximada, então você coloca verdadeiro. Nesse nosso caso, eu quero uma correspondência exata. Então, eu vou colocar na minha fórmula, depois do ponto e vírgula, o falso. E aí, eu fecho parênteses.
Se eu estivesse procurando, por exemplo, um valor que fosse aproximadamente 500, eu colocaria verdadeiro. Então, na hora dele fazer uma pesquisa, ele vai procurar, se ele não achar o 500, ele vai achar qual é o valor mais próximo de 500 e vai responder. Se eu colocar falso e pedir para ele procurar 500 e não tiver na planilha, ele não vai me devolver nada. Basicamente é para isso que a gente coloca no final, se você quer verdadeiro ou falso. Nesse nosso caso aqui, eu vou deixar falso, que eu quero exatamente o valor correspondente. E agora eu confirmo, finalmente fechou aqui a nossa PROC-V, e aí está 2.439, exatamente igual ao valor que nós já tínhamos conferido aqui na nossa planilha. E agora, se eu quiser saber aqui o preço de qualquer um dos produtos, se eu quiser ver o P005, ele já coloca para mim o preço, bem fácil, bem rápido, bem ágil, qualquer um que eu aqui inserir informação, ele já me retorna para mim o preço. Tá? Então isso numa planilha pequena pode às vezes não demonstrar muita utilidade, mas imagina numa planilha bem extensa. Isso aqui realmente é muito útil dentro do programa. Perfeito? Agora, turma, nossa próxima informaçãozinha aqui, categoria. Isso aqui vai ser um pouquinho chatinho de fazer. Na verdade, não muito. Não é muito complicado. Mas nós vamos misturar aqui duas funções, e talvez isso possa complicar um pouquinho o entendimento de vocês. Mas não é complicado. Na verdade, eu quero mostrar para vocês que algumas coisinhas do Excel não necessariamente você vai fazer utilizando uma mesma fórmula. Você pode, por exemplo, fazer essa nossa categoria aqui utilizando uma PROC-V, que eu vou mostrar para vocês agora, bem rapidinho. Só que, na verdade, eu não vou querer uma PROC-V. A PROC-V eu vou colocar só como exemplo para mostrar que dá para fazer com ela, mas eu quero fazer de uma outra forma, de uma outra maneira. A categoria aqui é o seguinte, eu tenho aqui o produto impressora e eu quero saber de que categoria que ela participa. Então eu quero que ele mostre para mim a categoria do produto impressora. Então como ficaria aqui com a nossa PROC-V? Vamos lá. Vou colocar aqui o igual, PROC-V, abro parênteses, vai mudar um pouquinho da PROC-V anterior, por quê? Primeiro, ele vai pedir o valor procurado. O que eu quero procurar? Eu quero procurar em que categoria a impressora pertence. Então, o que eu estou procurando aqui é impressora, e ele vai me devolver a categoria. Então, impressora, ela está na N3. Esse é o valor procurado. Ponto e vírgula. Aí, tem a questão da matriz tabela. Lembra que na outra fórmula, a minha matriz ela começou daqui, da coluna A. Por quê? Porque eu estava trabalhando com o código do produto, que está na coluna A. Agora, eu quero trabalhar com o produto. Ele vai ver qual é o produto e dizer para mim, ó, esse produto é de tal categoria. Então, eu não vou começar da coluna A, eu não vou utilizar a coluna A nesse meu exemplo agora. Eu preciso começar da coluna B. Então, eu vou colocar aqui a minha matriz, B2, posso colocar até o final da planilha? Sem problemas. Eu vou agora e coloco até o H21, não tem problema. Aí agora eu coloco ponto e vírgula, e aí tomem cuidado. Número, índice, coluna. Lembra que na outra vez que a gente fez a PROC-V, nós estávamos procurando o preço unitário, e o preço unitário estava na coluna 4. Aí você fala assim, bom, agora aqui você está precisando saber a categoria, é a coluna 3. Não. Você conta a partir da seleção que você fez. Então, eu comecei a selecionar da coluna B. Então, a coluna B vai ser o meu índice 1, vai ser a coluna 1, e a categoria vai ser a coluna 2. Então, você vai começar a contar a partir da sua seleção. Então, agora eu vou colocar 2, não 3. Se colocar 3, ele vai te devolver o preço unitário, tá? Então, agora eu coloco aqui a coluna, ponto e vírgula, e vou querer também o valor exato falso. Fecho parênteses, confirmo aqui e pronto. Impressora é o produto que pertence à categoria acessórios. E aí, se eu vier aqui na minha listinha, se eu pegar aqui o mouse, acessórios, deixa eu pegar aqui placa-mãe, informática, vou pegar agora aqui o gabinete, também é informática,
Então eu vou mudando aqui na minha lista e ele já vai colocando para mim em que categoria que ele pertence. Mas nesse exemplo, nós utilizamos a PROC-V. Porém, o objetivo dessa nossa tarefa é não utilizar a PROC-V. E aí, como é que nós vamos resolver esse problema? Então, para fazer isso sem utilizar a PROC-V, nós vamos utilizar uma nova função aqui, que é a função índice. Então, vou colocar aqui para vocês o igual, vou chamar a função, vou abrir o parênteses e vamos dar uma analisada agora aqui na sintaxe dessa função. Então, aqui ele pede para a gente colocar uma matriz, né? Onde é que ele quer, onde que você quer que ele procure esses resultados. Então, eu quero que ele procure a categoria. A categoria, ela vai começar aqui, ó, na C2. Então, a minha matriz vai ser de C2, 2 pontos, até C21. Então, é toda essa coluna que eu quero que ele procure. A coluna da categoria, tá? Ponto e vírgula. Agora, para ele achar esse produto, se ele descobrir agora a linha, ele já sabe a coluna. Se ele descobrir a linha, ele já acha o produto. Então, eu quero saber que categoria que é o joystick. Eu vou ter que olhar aqui manualmente. Então, o joystick ele é acessórios, tá? E o joystick ele está aqui embaixo. Então, ele precisa descobrir agora em que linha que está o joystick para ele poder devolver a categoria. Aí você fala assim, poxa, mas isso não está aparecendo aquela função corresp? Exatamente isso. Eu vou até tirar aqui o sinal de igual, só para a gente relembrar um pouquinho a corresp. Então aqui a corresp-x é o seguinte, a gente tinha o código P001 e ele devolveu em que linha que ele estava. Então a gente selecionou toda essa matriz e ele falou que o P001 estava na linha número 1. Então, agora aqui, para eu descobrir a minha categoria, eu preciso saber em que linha que está o meu joystick. Então, eu vou usar, dentro da índice, uma corresp-x. Então, eu vou colocar agora aqui ponto e vírgula. Vou colocar o igual de novo para a gente poder visualizar a sintaxe, né? Então, aqui na sintaxe, ele está pedindo agora qual é a linha. Para descobrir qual é a linha, vamos utilizar uma corresp-x. E na corresp-x eu vou abrir parênteses, agora ele está mostrando a sintaxe da corresp-x. Valor a procurar é aqui o meu joystick. Ponto e vírgula. Em que matriz que eu vou achar esse joystick? Lembra? Da B2 até a B21 ele vai procurar o meu joystick. Ok? Eu posso agora aqui fechar o meu parênteses. Posso fechar também a minha função índice e vou confirmar para ver qual é o resultado que ele vai trazer. Prontinho, acessórios. O mesmo resultado que nós conseguimos obtendo pela PROC-V, você consegue fazendo utilizando a índice e a corresp-x juntas. Então eu venho aqui, vou mudar agora aqui para impressora. Impressora acessórios, ó, certinho, bateu aqui do lado. Vamos ver, ó, notebook, informática. Venho aqui, notebook, informática. E está tudo certinho, igualzinho, utilizando a PROC-V. Então, essa é uma outra alternativa que você tem de fazer essa fórmula utilizando a índice e a corresp, né? Pode parecer mais complicado, mais difícil, mas é uma outra maneira que você tem para fazer. E em algumas situações será necessário você utilizar ela no lugar da PROC-V. Então é muito importante que vocês entendam, pratiquem e se tiver alguma dúvida, assistam o vídeo novamente, analisa direitinho a sua planilha, que eu tenho certeza que não vai ficar dúvida nenhuma. Próximo item, já fechando aqui o nosso trabalho. Agora aqui é o seguinte, eu tenho o código e eu quero saber, esse código ele é referente a qual produto? Aí você fala assim, bom, eu posso fazer isso com uma PROC-V, e também talvez até desse para fazer utilizando alguma outra função. Sim, e esse é o caso. Nós vamos utilizar a PROC-x para resolver agora esse probleminha aqui. Então, eu vou colocar aqui igual, PROC-x.
abre parênteses, e aí você fala assim, bom, qual a diferença da PROC-V para a PROC-X? A PROC-X ela é mais simples, ela é uma função que você vai encontrar nas versões mais novas do Excel, nas versões mais antigas, se tem gente que ainda usa as versões anteriores, você não vai encontrar a PROC-X, você só vai encontrar a PROC-V. Ela é mais fácil de usar, como eu falei. A PROC-V vai permitir você fazer buscas apenas da esquerda para a direita, nunca da direita para a esquerda. Já a PROC-X, ela te dá essa possibilidade. Você pode fazer da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tanto faz. Então, eu recomendo vocês a utilizar a PROC-X, além do que a sintaxe a gente vai ver agora, que ela é um pouquinho mais simples. Então, eu quero aqui encontrar qual é o produto do código P001. Então, seguindo a sintaxe aqui, a primeira coisa que ele pede, pesquisa valor, que é o que eu estou procurando. Eu quero saber qual é o produto com o código P001. Então, eu vou colocar aqui o N10, que é o código que ele vai procurar. Ele vai se basear nesse código para achar o produto que eu quero. Coloco agora aqui o ponto e vírgula. Depois que você colocar o N10, ele pede para você colocar duas matrizes. A primeira, ele fala assim, pesquisa matriz. Essa primeira matriz é a matriz onde estão todos os códigos, porque eu vou fazer uma pesquisa a partir desse código. Então, os códigos estão aqui na coluna A. Então, eu vou colocar da A2, dois pontos, A21. Essa vai ser a minha primeira matriz, a pesquisa matriz. Coloco o ponto e vírgula, e agora eu tenho aqui a matriz retorno. Basicamente, é a coluna onde estão as informações que eu quero. Então, o que eu quero saber aqui? Eu quero saber o produto. O produto ele está na coluna B. Então, eu vou colocar aqui B2, dois pontos, B21. Então, aqui é onde ele vai pesquisar e vai me voltar o valor. Na fórmula, ele coloca aqui mais alguns parâmetros, se não encontrado, modo correspondência. Não vamos nos prender isso agora, tá? Então, eu quero só que ele resolva rapidamente esse problema para mim. Eu já posso, na CoRespX, fechar o parênteses. Então, eu coloco lá o meu código, a coluna onde está o código, a coluna onde está a resposta que eu quero que ele traga para mim, confirmo isso aqui e pronto. O código P001 é uma impressora. Se você olhar aqui, código P001, de fato é uma impressora. E se eu pegar agora aqui e alterar para qualquer um dos produtos, veja, P006, microfone. Qualquer código agora aqui que eu alterar, que eu atualizar, ele já vai trazer para mim qual é o produto correspondente. Então, imagina isso numa lista com centenas de produtos. Se você quer uma resposta rápida, a PROC-X, com uma fórmula muito mais simples que a PROC-V, já traz o resultado que você tanto precisa. Perfeito? Para encerrar agora aqui o nosso painel, a nossa última resposta, vendas loja. Diferente desse aqui, aqui eu quero saber, através das lojas, qual o valor total de vendas de cada uma das lojas. Nesse é diferente. Eu quero saber o número de vendas que cada loja teve, não o número de quantidades vendidas. Então, basicamente, eu quero que o Excel conte para mim quantas vezes aparece aqui nessa coluna a loja A, a loja B e a loja C. Para isso, eu vou colocar aqui o sinal de igual e vou colocar uma função chamada conte-C. Essa segunda função que eu tenho aqui. Então, conte-C. Então, ela vai contar para mim quantas vezes a loja A, a loja B e a loja C aparecem aqui na coluna loja. E aí eu tenho que montar agora aqui a minha expressão. Primeiro, ele pergunta, onde estão os valores que você quer contar? Em qual coluna que ele está? Está na coluna loja. Então, começando aqui da F2, dois pontos, até a nossa F21, que é o final da lista. Ponto e vírgula. E agora ele coloca aqui os critérios. Os critérios, na verdade, eu vou colocar o que eu quero que ele procure. Então, a partir dessa, já está escrito aqui, loja A, eu vou dar um clique.
Esse vai ser o meu critério, a referência N17. Então, ele vai olhar tudo que for loja A e vai fazer uma soma para mim. Fecho parênteses, pronto. Loja A apareceu 6 vezes aqui nessa minha coluna loja. Se eu colocar agora aqui loja B, a loja B apareceu aqui 9 vezes. E a loja C, 5 vezes, ela aparece aqui na minha lista de vendas, tá? Então, vendas, loja, seria essa contagem de quantas vezes cada uma das lojas aparece nessa coluna, ok? Antes de encerrar, eu vou propor um desafio para vocês. Na verdade, eu vou resolver esse desafio agora, mas aí eu gostaria que vocês pausassem essa parte do vídeo, tentassem fazer sozinhos, e aí se você não conseguir, consulte a continuação desse vídeo, e aí você vai então entender a resposta. Notem o seguinte, nessa nossa soma aqui, nós temos a soma da loja A, a soma da loja B e a soma da loja C. Mas nós não temos o total geral. De quanto seria essa soma total? Eu tenho como colocar isso aqui? Eu tenho como misturar essa minha soma C aqui com uma outra função que some todos os valores da minha coluna valor total? Tem. Isso é muito importante, turma, porque muitas vezes vocês precisam fazer algumas adaptações na planilha que você está trabalhando. E esse aqui seria um caso muito interessante, onde eu tenho a soma por loja, mas nesse painel eu não tenho o valor total. E às vezes é importante eu também ter essa informação. Na verdade, ela é uma das informações mais importantes que deveriam constar aqui. E aí, como é que eu vou fazer essa adaptação? Primeiro, eu vou ter que mexer na estrutura disso aqui, na estrutura da minha planilha. Então, quem quiser tentar fazer em casa, pausa o vídeo, tenta fazer, vê se consegue. Se não conseguir, aí você retorna o vídeo, continua assistindo, que aí você tira todas as suas dúvidas. Mas vamos lá. Como é que nós teríamos que iniciar o nosso trabalho aqui? Primeiro, eu só tenho loja A, B e C. Eu quero acrescentar aqui um total geral. Então, eu vou aqui na minha aba de dados, deixo a minha célula ativa aqui em cima da onde está a minha loja, venho aqui no botãozinho validação de dados, clico de novo em validação de dados, e aí eu venho aqui para poder acrescentar na minha lista, onde está escrito fonte, eu vou acrescentar então agora aqui total. Vou deixar em letras maiúsculas. Sempre você tem que colocar um ponto e vírgula para poder acrescentar uma nova informação. Então, eu coloquei aqui loja C, ponto e vírgula, total. E agora dou um OK. Funcionou? Funcionou. O total já aparece aqui. No entanto, quando você clica no total, dá vazio, não aparece nada. E agora? Como é que eu vou acrescentar isso aqui? Como é que eu vou poder fazer essa soma do total no meio da minha função soma C? É simples. Eu venho agora aqui na barra de fórmulas e uma maneira de fazer isso é utilizando a função C. Então, eu coloco aqui igual C, abro parênteses, e aí você vai entender agora por quê. Qual é agora o meu critério? Eu quero que ele olhe se a palavra é total. Se for a palavra total, eu quero que ele some toda a coluna valor total. E se não for, eu quero que ele continue fazendo a soma C que ele estava fazendo anteriormente. Então, lembra que na soma C eu começo com um teste lógico. Qual vai ser o meu teste lógico? Se o valor que está aqui na minha J3 for igual, e aí eu coloco entre aspas total, fecho aspas. Então, se o valor da J3 for igual à palavra total, ponto e vírgula, e aí eu faço o valor se verdadeiro, seguindo aqui, ó, valor se verdadeiro. O que eu quero que aconteça se isso for verdade? Se realmente na J3 estiver a palavra total, eu quero que ele some toda essa coluna aqui.
Então eu quero que ele some, e aí eu vou utilizar a função soma para fazer isso. Abro parênteses, vou querer que ele some da G2 até a G21, e aí eu coloco o ponto e vírgula. Então eu quero que ele faça essa soma. Fecho parênteses da minha função soma, ponto e vírgula, e agora, valor se falso é esse restante da fórmula. Então, se não for total, vai ser qualquer outra coisa. Se for qualquer outra coisa, eu quero que ele faça a nossa funçãozinha que nós já estávamos utilizando anteriormente. Perfeito? Agora eu fecho aqui a minha função C, confirmo e ele já vai calcular o total para a gente. O total é de 765.976. Então, agora aqui eu tenho o valor da loja A, o valor da loja B, o valor da loja C e também tenho o meu total geral. Então, veja que a gente fez uma adaptação na nossa planilha e incluímos aqui mais duas funções dentro da soma C que nós já estávamos utilizando anteriormente. Perfeito? Então é isso, turma. O vídeo de hoje foi um pouco longo, só que nós juntamos várias funções importantes do Excel em um único vídeo. Então isso com certeza leva um pouquinho mais de tempo para que a gente possa explicar cada uma delas. Então a minha recomendação é, se você quer saber mais sobre Excel, segue o nosso canal do YouTube e não perca o nosso curso Microsoft Excel do básico ao avançado. Então, turma, por hoje é só. Pratiquem. Na descrição desse vídeo você tem um link para baixar essa planilha. Você vai ter a planilha com a resposta e uma outra do lado vazia para que você tente desenvolver. Então assista o vídeo, tente fazer as contas, porque só com a prática é que vocês vão se aperfeiçoar e conseguir trabalhar com essa importante ferramenta. Turma, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, compartilhem, curtam. Esse é um trabalho que não visa lucro nenhum, apenas compartilhar o conhecimento com as outras pessoas. Então é muito importante que você dê essa ajuda para a gente. Perfeito? A todos, meu muito obrigado, bons estudos e não percam os próximos vídeos sobre dicas de Excel. Até lá!